Nesse domingo, hoje, nós estamos iniciando uma série, Filiação, 21 dias de filiação, Deus, família e igreja. Nessa série, nós seremos convidados e desafiados a termos uma escolha, a tomarmos posição, a tomarmos uma decisão, melhor dizendo, e escolher ser filhos. Então, seja bem-vindo a esse novo tempo. Meu querido, nós já estamos no mês de maio, mas deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi isso. Quem faz o ano novo somos nós. Eu sei que no calendário o ano novo é janeiro, mas se você tomar a sua decisão hoje, o seu novo ano pode começar agora. Esses 21 dias pode marcar a sua escolha e a melhor decisão da sua vida, e você pode dizer, o meu ano começou em maio e está tudo bem. Porque eu descobri quem eu sou e o que o meu pai tem para mim. Então eu recebo esse novo ano sobre a minha vida. Porque se a gente não pensar assim, a gente entra em desespero e fala, estou na metade do ano, não tem como, agora eu vou esperar só ano que vem. Não espera ano que vem. Então você pode fazer o seu ano novo e que ele seja hoje. Que hoje seja um marco do início desse novo tempo na tua vida, diante desta série. E eu queria nesse tempo... Porque falar de filiação é falar de mudança de mente. Falar de filiação é falar de pensamento. É falar da alma. E há um tempo atrás, eu li um livro a respeito de Ative Seu Cérebro, doutora Carolina Leif. E uma neurocientista cristã. Se não me engano, a Joyce Meyer cita ela. E dentro desse livro, ela vem trazer toda a perspectiva da área cerebral. Ela fez um estudo como neurocientista. Eu gosto muito dessa área. Desde o direito, eu gostava da psicologia jurídica, na teologia, da psicologia pastoral. Eu gosto dessa área, eu gosto com relação à mente humana, no sentido de toda essa mudança que nós podemos vivenciar. É isso. E... eu creio até que seja pelas experiências que eu já vivenciei muito diante de Deus, de curas, de extraordinário. Eu agradeço muito a Deus por isso. E um dos episódios, só um parênteses aqui, e é incrível, viu? Porque hoje nós estamos iniciando a série da filiação e meu pai está aqui hoje. Olha que maravilha, igreja. Olha que lindo, não é verdade? Aqui, ó, meu lindão. E eu falei, olha que dia maravilhoso para começar essa série, para eu começar a ministrar essa série. Mas, eu quero abrir esse parênteses para contar para você, rapidamente, não vou tomar muito tempo para também não atrasar o momento de palavra. Mas vocês sabem a respeito do testemunho do meu pai, que ele teve um tumor cerebral, do tamanho de uma laranja, terceiro ventrículo. E para os médicos ele estava desenganado. E eu ali, eu falei, Deus, a minha mãe já é milagre e eu creio que o meu pai também será. Ele vai entrar nessa galeria, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. O pastor Fernando acompanhou até. Até na hora que ele te viu, ele apontou assim para mim, o pastor Fernando. Porque nessa época o pastor Fernando me pastoreava. E eu me lembro muito bem que quando eu cheguei no CTI, porque ele fez a cirurgia, a perspectiva é que ele saía 4 dias depois, mas tudo mudou, né? Meu pai ficou 30 dias no CTI, 30 dias na UTI, e mais 2 meses internado em Belo Horizonte. E foram meses e meses de muita recuperação. Mas quando eu olhei para o meu pai, na cama de hospital, foi uma das experiências mais extraordinárias que eu tive com Deus. E foi aí que eu entendi o que era fé. O que era fé. Eu entendi de uma forma muito palpável. Porque quando eu olhei meu pai no leito do hospital, todo entubado, cheio daqueles eletrodos, enfaixado, em coma, eu olhava, a esposa dele falava, não tem mais jeito. Mas eu falava, tem jeito sim. Eu olhava e vinha algo no meu coração que eu via que tinha jeito. É óbvio que é a fé que nos faz olhar dessa forma. E eu olhava e eu falava, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. E foi uma das melhores experiências de ver e eu não estou aqui menosprezando, porque Deus deu a capacidade aos médicos para isso, igreja. E eu reconheço isso, óbvio.
Mas toda a equipe médica desacreditada e eu olhando e falando, meu Deus, eu não estou vendo o que eles estão vendo. Porque eu vejo vida, eu vejo vida, eu vejo vida. E a partir daí, eu comecei a profetizar e a orar. Foram 30 dias na UTI. Orando manhã, tarde e noite. Os médicos falavam, não está ouvindo. Eu falei, tá, vai ouvir tudo, vai ouvir tudo. Eu vou cantar no ouvido, eu vou orar no ouvido, eu vou ungir da cabeça a planta do pé. E hoje ele está aqui, como vocês viram. Vão poder também conversar com ele, porque a igreja conversa mais do que eu, tá? Fala mais do que eu, para você ter noção, hein? Meu pai fala, tá? E isso me chamou a atenção, porque quando eu li esse livro com relação ao cérebro, eu falei, Deus, tudo parte do nosso pensamento. Tudo parte da nossa mente. Tudo parte das escolhas que nós temos em pensar. Eu e você escolhemos no que pensar, igreja. Você já parou para perceber? Você já chegou nessa conclusão? E há apenas algumas décadas atrás, cientistas consideravam que o cérebro era uma máquina fixa, rígida. Eles haviam batido martelo nesse conceito. E essa visão, ela postulava que o cérebro prejudicado, ele era incurável. E que a partir de algo que poderia afetá-lo, ele iria trabalhar por compensação. O foco do cérebro, ele iria ser totalmente voltada à compensação e não à restauração de funções. Guarde isso. A questão é, nós podemos mudar a natureza física do cérebro através dos nossos pensamentos e através das nossas escolhas. À medida que conscientemente direcionamos a nossa forma de pensar, nós podemos descartar, nos distanciar de todos os pensamentos tóxicos, padrões tóxicos, de pensamentos que também nós utilizamos para substituir pensamentos saudáveis. E eu volto a bater no martelo, escolhas. Só que, há um tempo atrás era esse o pensamento. Só que hoje os cientistas estão finalmente começando a perceber que o cérebro tem como característica se renovar. E essa palavra nós podemos lembrar de Romanos 12, 2. Romanos 1 e 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Os próprios cientistas se renderam a isso. E você precisa guardar e gravar no seu coração que nós somos seres pensantes. Você pensa. Você está pensando aí agora. Você está pensando no que eu estou te falando. Eu creio em nome de Jesus. Se não está, pede ao Senhor para você focar agora aqui, para não vir nenhum espírito de distração. Para que o capacete esteja sobre a sua cabeça. Mas nós somos seres pensantes. A gente pensa o dia inteiro. Tem hora que eu brinco, eu falo, Senhor, eu estou precisando de um HD externo. Precisando de um HD externo, porque meu cerebelo aqui, acho que não está dando conta. Mas a gente pensa todo o dia. A gente pensa de dia, a gente pensa de noite. Quando a gente vai dormir, tem hora que a gente tem que dar um comando para a nossa mente, para aquietar os pensamentos. E aí chega aquele momento que a gente precisa organizar os nossos pensamentos. Enquanto a gente pensa, a gente faz escolhas. Enquanto pensamos, fazemos escolhas. Enquanto eu e você escolhemos, fazemos expressões. E essas expressões, nós denominamos elas de expressões genéticas. E essas expressões genéticas, elas surgem no nosso cérebro. E aí, eu vou gastar um cadinho hoje. E aí, isso significa que eu e você vamos produzir mais proteína. E essas proteínas formam os nossos pensamentos. Pensamentos são coisas físicas e reais que ocupam o espaço da nossa mente. Eric Kandel, um neurocientista vencedor de um prêmio Nobel, o trabalho relacionado à memória, mostra como os nossos pensamentos, mesmo a nossa imaginação, discretamente adentram o nosso DNA e podem ativar ou desativar certos genes, mudando a estrutura dos neurônios no cérebro.
Gente, isso para mim é fantástico. Isso prova que enquanto pensamos, que enquanto imaginamos, nós mudamos a função e a estrutura do nosso cérebro. E o nosso cérebro muda momento a momento enquanto nós pensamos. Se a palavra do Senhor nos permite vivenciar isso. E quando eu li a respeito da alteração, da mudança do DNA, eu falei, eu estou entendendo, Senhor. Eu estou entendendo o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Porque através dos nossos pensamentos e escolhas, nós redesenhamos a paisagem do nosso cérebro. Nós não podemos controlar os eventos e circunstâncias que vão acontecer na nossa vida, mas nós podemos controlar as nossas reações. E se vivenciarmos todos esses processos, nós vamos entender muito bem que, na verdade, nós podemos controlar as nossas reações diante de todas as situações. E fazendo isso, nós mudamos o nosso cérebro. Não é fácil. É exercício. É uma tarefa difícil. Mas pode acontecer se você escolher. Se você escolher no que pensar. Se você escolher o que pode estar na sua mente. Escolhas são reais. Escolhas são reais. E essa palavra dessa neurocientista, ela me chamou muito a atenção. Eu já falei com algumas pessoas aqui. A palavra do Senhor em Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Se nós temos a oportunidade de mudar a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso sistema neural, a palavra do Senhor nos garante que a cada manhã a misericórdia dele se renova. O nosso cérebro, ele é neuroplástico. E ele, a cada manhã, ele reseta. Enquanto nós dormimos, ele reseta. E quando amanhece, ele está zerado para que as misericórdias do Senhor nos alcance. Isso é extraordinário, igreja. Isso é extraordinário. E eu louvo a Deus por isso, por essa palavra, pela medicina, pela ciência também. Porque entender que as misericórdias do Senhor se renova, é entender, hoje eu não fiz isso, mas amanhã eu posso fazer. Amanhã eu posso buscar que a minha mente seja transformada nessa área. Para você entender que a nossa mente, o nosso cérebro, ele pode mudar e ele deve mudar todos os dias, porque vai zerar. A cada noite ele zera e a cada manhã é uma nova oportunidade, é uma nova escolha. E você está aqui porque você escolheu ser filho, você escolheu ser filha, você escolheu ter acesso a tudo aquilo que o Pai conquistou por você na cruz do Calvário. Então tenha sua mente transformada, tenha os seus pensamentos transformados pelo Senhor e tenha o seu cérebro ativado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E essa palavra, essa série filiação, esse assunto filiação envolve 3 esferas: a relação com Deus, a relação com a família biológica e a relação com a família espiritual, ou seja, a igreja. E é sobre esse tripé que nós vamos contemplar toda essa série, esses 3 domingos para essa série. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Nós estamos vivendo o ano da filiação. Gálatas 4, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém. O Senhor quer mudar a sua mentalidade nessa noite. O Espírito Santo quer mudar o seu pensamento nessa noite.
para que você possa acessar esse ambiente, para que você possa acessar essa palavra, acessar essa promessa. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Peça agora ao Espírito Santo. Peça agora o som do meu coração, o som da minha mente. Todo pensamento de distração agora, Pai. Eu repreendo, que o Teu Espírito Santo possa me envolver agora, me protegendo, cuidando. Me esconda à sombra das Tuas asas, porque eu sou Teu filho, eu sou Tua filha. Talvez você possa estar questionando aí no seu lugar a sua filiação. Você pode dizer, mas eu não tenho pai nessa terra. Eu não tenho mãe nessa terra, minha família me abandonou. Mas você está aqui porque você vai ser apresentado a um pai que jamais te abandonou. Então comece a falar com Ele agora do seu lugar. Fala, eu estou aqui, Pai. Comece a dizer Pai, deixa sair dos seus lábios a palavra Pai, para que o seu pensamento capte isso, você tenha a sensação de ter um Pai, não somente a sensação, mas a certeza de ter um Pai em nome de Jesus. Fale com o Espírito Santo agora. Fale, eu estou aqui. Fale com o Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo. Espírito Santo. Pai, eu peço ao Senhor agora que o Senhor possa cuidar, Deus, dos nossos pensamentos, para que essa palavra encontre um lugar seguro, Pai, na nossa mente e no nosso coração. Pai, o Senhor está trazendo verdades do céu para nós, e nós queremos, Senhor, repreender todas as mentiras de Satanás, todas as mentiras do inferno, dizendo que nós não somos filhos. Porque nessa noite nós queremos ouvir essa verdade, ter essa verdade em nós, de que nós somos sim teus filhos, e o Senhor nos ama como Pai. Então sonda o nosso coração e fale conosco através dessa palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pois bem, igreja, Eugênie Peterson vai dizer: o cristão não é um bebê ingênuo e inocente que não tem identidade, exceto um sentimento de estar consolado, protegido e suprido. Mas uma pessoa que descobriu uma identidade dada por Deus, que pode plenamente ser desfrutada em uma confiança voluntária em Deus. Não nos apegamos a Deus desesperadamente por medo e pelo pânico da insegurança. Viemos a Ele livremente, em fé e amor. Isso é entender o que é ser filho. Eu sei que muitas vezes na nossa configuração paterna e materna na terra, a palavra paternidade muitas vezes está linkada ao medo, à insegurança, mas o Senhor quer nos trazer essa nova imagem para o nosso pensamento, para que você venhamos registrar essa imagem no nosso pensamento, e para que Ele possa gerar novas ações nas nossas vidas, de entendermos que nós vamos até a Ele por fé e por amor, não por medo e não por insegurança. E entender que uma das qualidades, que as qualidades do Pai, do nosso Senhor, é ser consolador, é nos proteger e é suprir. É esse lugar que o Senhor está nos levando. A questão da filiação, a verdadeira identidade almejada por Deus Pai para nós, é tão importante, mas é tão importante para mim e para você, que o próprio Filho, Jesus Cristo, veio em carne para salvar a humanidade, o planeta, de órfãos. Porque a nomenclatura, a nossa vida, a estrada da nossa vida, nós éramos classificados e chamados de órfãos. Jesus, Ele vem quebrar isso, Ele vem nos dar uma nova identidade. Ele vem trazer essa afirmação ao nosso espírito, à nossa alma e, consequentemente, à nossa postura física. E sabemos que o contrário de filiação é orfandade. É orfandade. E a orfandade nos bloqueia, nos impede de ter acesso a tudo aquilo que o Pai disse que é nosso. Porque o órfão, ele anda no campo da negação.
Enquanto o pai fala que é teu, o órfão fala, não é meu, porque você não é meu pai, como é que você pode estar me dando isso? A orfandade muitas vezes bloqueia esse acesso. A condição espiritual que envolve o sentimento do não pertencimento. Muitas vezes você está no lugar e não se sente parte dele, você fala, não sou dessa família. Não, eu não pertenço, eu não sou desse lugar, dessa cidade, não tem como. Eu falo que há 7 anos, meu 7º ano em Muriaé, hoje eu falo a nossa cidade. Eu sou natural de Juiz de Fora. Teve uma época que eu venci uma crise geográfica, porque eu falei, peraí, eu estou sem referência agora. É óbvio que eu tenho a casa da minha mãe, né? Para falar assim, não, eu tenho a casa da minha família e tudo mais. Mas internamente, eu vivenciei uma crise. Só que eu entendi, peraí, aonde eu estou hoje? Eu preciso ter o sentimento de pertencimento, porque quem tem o sentimento de pertencimento se envolve, entende, sabe valorar, sabe classificar, sabe se preocupar, faz, serve. E eu fui entendendo todo esse processo. Então guarde isso no seu coração, porque a filiação traz no nosso coração um sentimento de pertencimento, mas a orfandade traz ao nosso coração um sentimento de desconexão. E se eu estou desconecto, eu caminho na rebelião, na rebeldia. Eu sempre vou estar na contramão. Não porque eu não quero, não porque eu não vou fazer. Aquele filho rebelde. Mas quando eu e você entendemos a filiação, nós estamos totalmente abertos para aquilo que o Pai vai falar e vai fazer nas nossas vidas. E esse assunto não vai ser resolvido na nossa vida, até que eu e você entendemos que a orfandade, ela nasceu no coração de Lúcifer. Porque queria ser igual a Deus, queria ocupar o lugar de Deus. E não conseguindo assim, gera-se uma rebelião. Dissemina uma rebelião. O sentimento de rebelião. E nós sabemos, eu volto a dizer, que a rebelião está ligada à orfandade. A orfandade é fruto da condição do pecado original. A orfandade, ela promove sequelas na alma. E é uma arma muito cruel que o inimigo usa para nos atacar, para nos atingir. Ou seja, uma percepção e sentimento de não inclusão. Não tem como, eu estou me sentindo deslocado. Não tem como eu me sentir parte, não dá. E sem falar que a gente se torna crítico. A gente se torna crítico das coisas. E meu querido, esse assunto é urgente. É necessário. Porque se nós estamos falando de filiação, nós estamos falando de família. Se nós estamos falando de família, nós estamos falando de igreja. Se nós estamos falando de família, nós estamos falando de sociedade. Certa vez eu ouvi isso. Não sei quem é o autor, então eu vou colocar autor desconhecido, mas não é minha autoria. Certa vez eu ouvi: famílias desestruturadas, sociedade desestruturada. É por isso que nós estamos trabalhando e ministrando ao seu coração a respeito da filiação. Porque se entendemos o que é filiação, passamos a estruturar a nossa casa, a nossa família, porque começa com a gente. E se a nossa família estiver estruturada, a igreja vai ser estruturada. Se a nossa família estiver estruturada, a sociedade vai estar desestruturada. Aonde o inimigo tem atacado? Nas famílias, nos relacionamentos. Porque se desestrutura a base, desestrutura o restante. Mas eu e você estamos aqui para ouvir uma verdade do céu. Nós declaramos que as nossas famílias serão famílias estruturadas. E a base é o reino de Deus. A base é a rocha que é o Senhor. Que não há variação, que não há mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O princípio e o fim, o alfa e o ômega. E a nossa casa conhecerá e saberá que Ele é Deus e sobre Ele nós estamos. E é essa verdade que o mundo precisa conhecer. Porque o mundo está acostumado com a orfandade, mas eu e você, como os filhos de Deus, não podemos nos acostumar com a orfandade. Não é a nossa linguagem a orfandade. Não é. Precisamos apresentar esse Pai da mesma forma que um dia nós o encontramos. Por isso que é um assunto urgente, tanto nas Escrituras quanto na atualidade. Segundo o programa RA,
restaurando a alma. Eu já citei na minha penúltima pregação, eu vou citar aqui hoje também. Uma ferramenta cristocêntrica de cura da alma. A orfandade é a raiz de todos os males emocionais. E aí, se você guardou também, né? A palavra que eu falei do cérebro, pensamentos, escolhas, a mudança do DNA, do gene, tudo isso. Olha isso. É a raiz dos males emocionais. Quando a orfandade, ela não é tratada, ela agrava a situação. Já viu uma doença que tem sintomas, se não tratar, agrava? É isso. Se eu e você não tratarmos a orfandade, vai agravar. E sabe qual vai ser o diagnóstico para a nossa vida? Rejeição. E rejeição caminha também no campo do não pertencimento, do não fazer parte. A atmosfera de rejeição impede o acesso do coração ao coração do Pai. Olha isso, porque o sentimento é: não mereço, não. Quem sou eu para isso? Quem sou eu? Quem nunca falou isso? Mas se você está falando até hoje, vai mudar em nome de Jesus, porque sabe quem é você? Você é filho, você é filha. Porque muitas vezes a gente pensava: quem sou eu? Não. Mas Deus nessa noite está te dizendo, esse daí era pensamento de rejeição, de órfão. Você tem um pai. Você tem um pai. Igreja, na atualidade, os filhos muitas vezes procuram os pais para registrar na certidão de nascimento. O céu é totalmente diferente, é Deus dizendo: eu te encontrei. Eu te encontrei, com os olhos de amor, eu te encontrei. Imagina, nós estávamos num lamaçal de pecado, Ele veio ao nosso encontro, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso que precisamos desbloquear todo esse espírito de rejeição. E entender que quando nós somos filhos, nós temos acesso ao coração do Pai. Meu querido, muitas coisas vão se levantar para bloquear. Às vezes você vai pensar assim: mas eu fiz escolhas erradas. Ah, mas fizeram isso comigo. Ah, mas eu estou sendo perseguido pelo inimigo. E tudo isso muitas vezes vai nos bloquear. Pare de pensar dessa forma. Ah, mas eu fiz isso. Confesse ao Senhor, se arrependa e caia nos braços de amor dEle. Ah, mas fizeram isso comigo. Muda a sua forma de pensar, a sua forma de reagir. Dá a volta por cima. Entrega seu coração ao Senhor. Seja curado da ofensa nessa noite. Porque o que também nos afasta da filiação é o espírito de ofensa. Porque muitas vezes ficamos ofendidos. E quando o Pai ama, Ele vai falar verdades. E quando somos filhos, nós não vamos ficar ofendidos. Nós choramos, tem hora. Nós choramos, falamos: ah, Deus. Mas ofendidos não, porque o campo do amor não traz a ofensa. Quando se tem intimidade, não é ofensa. E é esse lugar que o Espírito Santo quer nos levar nessa noite, para que todos esses bloqueadores fiquem para trás, sejam quebrados, sejam desbloqueados. Porque uma vez que esses bloqueadores são instalados, nós somos atingidos por um vazio relacional. E se a orfandade, ela mexe com a nossa estrutura emocional, trazendo esses males emocionais, os bloqueadores, eles atingem e trazem esse vazio relacional, compensando erroneamente por maus hábitos, compulsões, síndromes, práticas devastadoras. Tudo aquilo que nós achamos que preenche, tudo aquilo que nós achamos que tem resposta, mas no fim do dia não encontramos resposta nenhuma. No fim do dia, estamos no mesmo lugar e da mesma forma. Deus nessa noite está te tirando desse lugar, da mesmice, do marasmo. Deus nessa noite está te pegando pelas mãos. Ele está te trazendo para perto. E Ele está dizendo: eu vou sarar as suas feridas.
O vazio relacional que você está sentindo agora, eu posso preencher de ponta a ponta do seu ser. Eu conheço cada canto da sua estrutura e eu posso preencher e eu posso refazer. O que você pode às vezes comprar, o que você pode fazer diante dos hábitos, compulsões, consumir, as síndromes que podem ser despertadas, o Espírito Santo de Deus está dizendo: se você se entregar a mim, esse vazio que está aí dentro, eu vou fazer que ele não exista mais, porque o vazio que você tem é do tamanho que eu sou. Você pode dizer: é gigantesco o vazio, já disse para ele o tamanho? Ou você está tentando limitar a Deus conforme o nosso pensamento? Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Então deixe o Senhor preencher, para que você venhamos vencer os maus hábitos, as compulsões, os vícios, as síndromes, as práticas escravizadoras. Porque no fim nós sabemos que é para preencher vazios, enquanto Ele está se colocando como fonte para nos encher. E quando Ele nos enche, Ele diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Meu querido, qual a solução? A paternidade de Deus e a nossa escolha. Porque Deus é Pai. Ele é Pai. A condição dele não vai mudar. Mas eu e você precisamos escolher ser filho. Para pensar. Seja destravado agora no seu pensamento. Escolher é algo que herdamos do Pai. E precisamos exercer isso em prol da nossa filiação. Meu querido, nem o diabo pode resistir às nossas escolhas influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Guarde isso no seu coração. Escolha ser filho. Porque quando você aceita isso, meu querido, o inimigo sai em retirada. Pode A, B falar, pode C questionar. Você tem gravado no teu coração de que você é filho e nada pode mudar isso. Nada. Um dos maiores impedidores, empecilhos de vermos Deus como Pai, é muitas vezes a nossa experiência com o nosso genitor, progenitor. E geralmente nós transferimos essa imagem que temos do nosso pai terreno para Deus. A ausência, a postura, a conduta. E muitas vezes nós achamos que Deus é da mesma forma. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você escolher Deus como Pai, se você deixar Ele transformar o seu pensamento, a sua mente, o seu coração, se você recebê-lo verdadeiramente como teu Pai, pode ficar tranquilo que todas as coisas nessa terra se resolvem. Até o seu pai terreno também se resolve. Porque você sabe muito bem que não tem a ver com teu pai, mas tem a ver com você e comigo. Para pensar nisso. Quando eu e você olhamos para Deus, conseguimos refletir na terra e no dia a dia. Então olha para Ele como Pai. Por mais que já tenhamos tido experiências que não foram boas, fazem parte da nossa história, mas você não vive mais no passado. Você não vive mais lá. Comece a viver o presente que o Pai está te dando. Está te dando pela graça e misericórdia que se renovam a cada manhã. E Satanás, ele falhou em cumprir a sua missão. Quando ele matou as crianças inocentes nos dias de Moisés e nos dias de Jesus. Só que agora ele tem um novo alvo. E o novo alvo é a nova geração. Ele quer deter a nova geração. Quer deter desde cedo para que não cumpra o propósito. E o que eu e você podemos fazer para ajudar? Nós precisamos começar a mudar o nosso pensamento. Mudar a nossa forma de ver a Deus. Precisamos vê-lo como Pai. Para contar a respeito desse Pai. Àqueles que estão vindo depois de nós. Para falar do nosso relacionamento com o Pai. Para que eles possam desejar também se relacionar com esse Deus, com esse Pai. Pela fé e pelo amor. Que nesses 21 dias seu coração esteja empoderado para ser bem resolvida com relação a Deus, ao nosso Pai, com a família biológica e com a sua família espiritual. É por isso que eu estou dizendo, primeiro,
O Pai vai se apresentar a você, para que depois você entenda qual é o seu papel dentro da sua casa também, para que você seja sarado dentro da tua casa. E depois que a sua casa também for sarada, você vai ser enviado como igreja para sarar outras pessoas. Nós estamos nessa jornada de fé. Nós estamos nessa trajetória, enraizados em 2024, o ano da filiação. Não só a nossa igreja central, mas todas as nossas extensões. Nós estamos aqui para ouvir e mais uma vez lembrar que Deus é Pai. Ele é Pai. Guarda isso, meu querido. Ele é teu Pai, você não é órfão. E a palavra traz uma lista dos atributos de Deus, que vem nos lembrar tudo isso. Uma lista gigantesca, de um estudo ilimitado, mas que nos leva à compreensão. E eu vou listar brevemente, rapidamente, atributos incomunicáveis de Deus: autoexistência, eternidade, unidade, imutabilidade, infinitude, onipresença, onipotência, onisciência, soberania. Atributos comunicáveis de Deus: amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade, liberdade, paz. Algumas aqui. Não é possível definir Deus. Foi apenas algumas palavras. Nenhuma mente alcançaria as definições. Seus atributos elucidam e expandem para nós um pouco da sua maravilhosa grandeza. Mas isso mostra também os atributos da paternidade. Deus é Pai. João 14, do versículo 6 ao versículo 10 vai dizer: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Aleluia, aleluia. É nesse lugar que nós queremos estar, é dizer: eu vejo o Pai na tua vida. Eu consigo ver o Pai na tua vida, eu consigo ver a presença dEle, porque sou filho. Sou filho. Contrariei tudo, contrariei medicina, contrariei palavras, contrariei tudo. Você contrariou também, por quê? Porque você escolheu ser filho, agora as pessoas olham para você e dizem: eu vejo o Pai através de você, nós somos um. E filiação é isso, é se misturar e falar: nós somos um. Sabe o que eu acho mais interessante? Pai e mãe. Sempre quando eu vejo pai e mãe com 2 filhos, quando tem um, eu já tenho essa percepção, mas quando tem 2, eu fico procurando ver os traços que ambos herdaram. E sempre tem um, quando são 2, né? Sempre tem um que puxa o pai, quando vê segundo. É isso mesmo, primeiro sempre puxa o pai, meu Deus. E o segundo sempre puxa a mãe, né? E aí eu fico vendo e falo: gente, que interessante. Mas no fim é uma mistura. É uma mistura. Que você olha e fala: tem o olho da mãe, tem a covinha do pai, tem a sobrancelha da mãe, tem o nariz do pai. Tem pessoas que olham para você e falam: nossa, você é a cara do seu pai. Nossa, mas você lembra tanto a sua mãe. Porque tem um vínculo, tem a formação, foi gerado. As pessoas precisam olhar para nós e falar: verdadeiramente você é a cara do Pai, mas não só a cara, você tem tudo do Pai. Você tem o pensamento, as atitudes do Pai, o coração do Pai, você tem tudo do Pai. Ah, meu querido, se nós entendemos o que é vivermos a verdadeira filiação, essa igreja vai ficar pequena, Muriaé, não vai comportar a presença, a manifestação de Deus. Não vai. Porque vidas vão ser libertas, cadeias quebradas.
E é esse lugar do sobrenatural, do extraordinário que o Senhor está nos chamando. O autor de Hebreus reafirma Jesus como a expressão perfeita de Deus. Hebreus 1, versículo 1 ao 4. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Antes, eram os profetas que falavam aos antepassados. Agora é o Filho. É o Filho. Nós podemos ouvir diretamente de Deus. Verdade sobre o Pai. Verdade sobre o Pai. Se eu te perguntasse aqui, fale sobre o seu pai. Você poderia listar algumas coisas com relação ao seu pai. Ou talvez você não listaria. Mas eu quero te dizer com relação ao nosso Pai. Ao nosso Pai. Deus é bom. Todo o seu plano de redenção é para trazer você de volta ao convívio dele. Não escute a voz da orfandade trazida pelo mundo, pela carne, pelo diabo. Escute a voz do seu pai. Quem é filho aqui sabe do conselho de pai e mãe, quando a mãe fala, escuta meu filho, escuta minha filha. O pastor Wesley falou isso de manhã, eu falei, é batata mesmo, não adianta. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, qual é a frase que a gente ouve dos meus pais? Quando você crescer, você vai lembrar do que eu te falei. Quando eu fui morar sozinha, em São Paulo, eu lembrei de tudo que a minha mãe me falou. Tudo. Eu falava, é verdade, mãe. Vejo que tu és profetisa. Igreja. Só que é o pai dizendo aqui. É o pai dizendo, então ouça o que o pai está dizendo, porque é verdade. Verdade sobre o pai. A intimidade é a marca dos filhos. Deus não requer medo. Ele não trabalha no campo do medo, mas temor. O perdão é sempre completo. Eu sei que a graça não é completamente compreendida por nós, mas ela deve ser experimentada. Ah, mas eu queria definir isso, aquilo. Experimenta a graça, meu querido. Mergulha na graça. Não tem a canção, se a graça é um oceano, eu estou me afogando, então afoga nela. Para de tentar ver a profundidade da graça. Afoga se necessário for, fica tranquilo. O que circula nos seus pulmões é o ar do Espírito Santo, então afoga na graça. Se deleite na graça. Jesus é a nossa principal referência de filho. E é interessante como o irmão mais novo, muitas vezes segue o exemplo do irmão mais velho. O irmão mais novo muitas vezes olha para o irmão mais velho. Óbvio que tem o pai e a mãe, mas também olha para o irmão mais velho. E muitas vezes os pais falam para o irmão mais velho, você é exemplo para o seu irmão. A palavra está nos dizendo isso. Vamos olhar para Jesus, Ele é a nossa referência de filho. O acesso também à paternidade tem que ser intencional. Tem que ser gerada no nosso coração. O Espírito Santo nos capacita a sermos filhos, como estilo de vida, a buscarmos todos os dias. E entender que a paternidade é uma mentalidade, mas a orfandade também é uma mentalidade. Por isso nós precisamos transformar a nossa mente todos os dias. A essência de toda tentação é para desconfiarmos das intenções do Pai. A maior validação do seu valor e do seu destino virá do Pai. Nada e ninguém poderá separar você do amor de Jesus Cristo, porque a palavra vai dizer isso. E eu e você precisamos exterminar a orfandade por onde formos. Por onde formos. Existe as marcas do Deus Pai. Existe. A primeira marca é Deus Pai, Ele ama. Ele te ama. Palavra em João 3,16, porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a versão NVI. Mas que tenha a vida eterna. Deus amou, essa é a prova. Um filho não hesita em se aproximar do pai. Não, um filho quer estar perto do pai. Mas aqueles que têm a mentalidade de escravo, esses vão ter dificuldade de estar perto do pai, de assim fazê-lo, vão ter medo. Mas eu e você temos a oportunidade de estarmos perto do pai. Como nós vemos na parábola do filho pródigo. Há raízes para essa luta. Porque a distância do filho mais novo foi resultado de uma atitude desafiadora, cheia de vontade própria. Ele estava cheio de vontade própria. Mas tinha o filho mais novo e o filho mais velho, que por sua vez rebatia e trazia o sentimento de autojustiça, de legalismo. E há muitas situações em que a mentalidade escrava predomina sobre a mentalidade de filho. E muitas vezes nós vamos querer caminhar na justiça própria, na autojustiça, nós vamos querer caminhar no legalismo, que nos leva à religiosidade. E não é esse lugar que Deus tem para nós. Tem um lado o filho mais novo, tem do outro o filho mais velho. E no meio tem um pai. A questão é, se reconheça como um filho que tem um pai que te ama. Porque Deus Pai nos ama e também adota. João 1, 12, 13. Mas a todos os que o receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu de Deus. Uma vez que confessamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos essa filiação. Mas, meu querido, não é só receber, é usufruir e é viver desta filiação. Já reparou a dinâmica hoje da adoção? Os pais escolhem a quem adotar. Em Jesus, nós somos adotados. Nós somos adotados. Isso precisa preencher o nosso coração de sentido e de significado. Apontar o nosso destino, apontar o nosso propósito. Gênesis 4, de 4 a 5, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. É a graça que nos leva a mergulhar nessa adoção. É a graça que nos leva a receber essa filiação. O legalismo, a religiosidade vai dizer, não tenho direito, ou fulano não tem direito, mas a graça vai dizer, é direito adquirido. É direito adquirido na cruz do Calvário. Se você reconhece, é direito adquirido. Eu já preguei sobre isso aqui, mas eu vou lembrar rapidinho. Eu já falei para vocês que o inimigo, ele age legalmente. E muitas vezes vai plantar esse espírito de orfandade em nós, e isso é ilegal. Mas a herança, ela é legal. A filiação, ela é legal. A palavra está nos dizendo que o Pai nos adota. Mas o Pai também, Deus Pai, nos abençoa. Efésios 1:3, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Abençoou. Oh, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho esse costume até hoje. E hoje eu tenho uma pessoa para confirmar, né? Vocês sabem. Se a minha mãe tivesse aqui, ela também ia confirmar. Mas minha mãe está me assistindo, tá, galera? Não sei se eu já contei para vocês, minha mãe assiste todas as minhas pregações. Mãe, ó, amo você, grava aí. Tira minhas fotinhas, é uma linda. Minha mãe compartilha com as amigas dela. Eu falei, isso mesmo, mãe, compartilha com todo mundo, todo mundo. Mas meu pai aqui não vai deixar eu mentir. Minha mãe também, se estivesse aqui. Eu tenho costume até hoje. Meus pais, meus tios, padrinhos, madrinhas. Quando eu chego, eu falo, bença papai, bença mamãe. Ah, lá está falando, viu?
Benção, benção. Meu querido, eu não sei você, mas eu amo ser abençoada. Tinha um dia que eu pedia benção até 2 vezes para os meus filhos, eles falavam assim, não, bom que cresce mais. Falei, tudo bem que eu fiquei com 1,60 m, mas eu entendi o crescimento. Eu entendi. Mas eu não sei você, mas eu amo receber. Quando alguém fala, Deus te abençoe, isso é maravilhoso. E a palavra abençoou diz fazer prosperar. A tradução é fazer prosperar, tornar feliz, favorecido por Deus, com relação ao dicionário, na tradução do dicionário Strong. Fazer prosperar, feliz, favorecido por Deus. Deus Pai nos abençoa, Ele quer nos fazer prosperar, Ele quer nos ver feliz, e Ele quer fazer com que eu e você venhamos caminhar no favor dEle. O Pai olha para os seus filhos e vê Jesus, com isso o favor dEle se instala em nós, está em nós, e nós acabamos por acessar a atmosfera da bênção de Deus, do seu favor, do seu olhar e da sua intervenção. Deus Pai também acolhe. Salmo 68, 5. Pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa morada. Salmo 27, 10. Ainda que me abandone pai e mãe, isso aqui é profundo, o Senhor me acolherá. São verdades como estas que nos fazem superar toda dor e todo vazio relacional. Pode a mãe, um pai se esquecer, mas o Senhor todavia não se esquecerá de ti. Ele o tem gravado na palma de suas mãos e Ele se lembra de você todos os dias. Todos os dias. O amor do Pai é superior. O amor do Pai é completo. O amor do Pai é perfeito. E sabe o que é melhor? Está disponível. O melhor de tudo é estar disponível. Não há nada que esse amor não possa preencher ou curar. Ele pode curar todo o passado. Ele pode curar toda a dor da sua história até aqui. Ele pode curar toda a frustração, toda a decepção, toda a paralisia. Ele pode destravar, meu querido. Olhe isso, deslumbre isso. Vá em direção ao Pai e sinta-se acolhido de uma maneira singular, especial. Faça isso. Porque o Pai nessa noite quer te acolher, quer te abraçar, quer te ter por perto. Porque Ele também, Deus Pai, Ele protege. Ele protege. João 10, 28, 30. Eu lhes dou a vida eterna e eles nunca perecerão, nem ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatá-los. O Pai e eu somos um. Você está nas mãos do Pai. Quando você reconhece que tem um Pai, corre para os braços dele. O inimigo pode até tentar se mexer, mas ele não sai nem do lugar. Porque quando ele olha os dedos do Pai, porque, não sei, nunca fiz um estudo sobre isso, mas depois eu vou até pesquisar. Muitas vezes as mãos dos homens são bem maiores do que das mulheres, né? A maioria das. Eu sei que tem algumas mãos de algumas mulheres que são um pouquinho mais esticadinhos os dedinhos. Mas aparentemente, se eu for levar em relação à minha mão com a do meu esposo, quando eu tocava teclado, eu não conseguia fazer a sétima para cá, ó. Mas também não conseguia inverter aqui nos dedos, né? Mas você já viu a mão da maioria então dos homens? São mãos o quê? Largas. Aí agora eu fico pensando, Deus trazendo para perto assim, ó, nos escondendo nas mãos do inimigo, olhando e falando, essa mão é muito poderosa. Com ela eu não posso, com ela eu não posso. Se ele tivesse ali perdido, se ele tivesse ainda com o espírito pensamento de órfão, de rebelião, eu até poderia, mas agora eu não posso, porque ele entendeu qual é o lugar da segurança. Ele entendeu qual é o lugar da proteção, e é nos braços, é nas mãos do Todo-Poderoso. Ele é maior do que todos e tudo. Então, meu querido,
achegue nas mãos do Senhor. Deixa Ele te esconder, assim como o salmista vai dizer, a sombra das asas do Onipotente, eu vou descansar. E se joga nas asas dEle, mergulha na graça e se joga nas asas. Faça isso nessa noite. E aí, Salmo 91, do 1 ao 4. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia, aleluia. É a palavra de Deus, é o céu trazendo verdade a você nessa noite. Aquele que habita. Você está entendendo que é uma escolha aqui? Aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo. Você é filho, você pode entrar nesse abrigo. E esse abrigo pode transformar em sua casa. Deus Pai também compadece. Compadece, Salmo 103, 13. Vou acelerar, já estou acelerando. Tão compassivo é o Senhor para com aqueles que o temem, como um pai é para os seus filhos. A compaixão envolve a ira de Deus, ser controlada e satisfeita em Jesus. Tudo por amor a nós. O Senhor se compadece. Quando Deus Pai vê Jesus em nós, a ira dele, quando é para se manifestar, ele se compadece. Ele se compadece. Deus Pai também valoriza. Olhai para as aves do céu. Mateus 6, 26. Elas não semeiam, nem ceifam, nem guardam em celeiros. No entanto, o Pai Celestial os alimenta. Você não vale muito mais do que eles? Quem precisa de palavra de afirmação aqui, grifa aí na Bíblia, ok? Você não vale muito mais do que eles? Jeremias 31, 3, outro grifo. Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Isso é maravilhoso de se ouvir. Uma das definições de valor é preço elevado. Meu querido, lembra de uma canção antiga? Você tem o valor? Quero que valorize o que você tem. Você é... Obrigado. Você é alguém tão importante para Deus. Você vai dar um tonzinho aí? Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar complexo nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Então o quê? Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Por quê? Vamos lá, igreja, os filhos. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, exalte ao Senhor. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. É maravilhoso. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Diga. E eu tenho valor.
o Espírito Santo se move em mim. Diga pra você: e eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Diga de novo: e eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Deixa a Muriel te ouvir, deixa o inferno te ouvir, que o Espírito Santo se move em você, e é esse o valor que o céu revela nessa noite aqui. Ei, Espírito de Deus, você não é qualquer um, não. Aí você entende porque que às vezes a gente fala: não faz isso não, meu irmão, não posta isso não, você não é qualquer um. Aí vamos lembrar do pai e da mãe? Mãe, eu tirei nota baixa, mas todo mundo da sala tirou. Qual que era a frase que a mãe falava com nós? Pai, você não é todo... Já passou o dia das mães, né, gente? Mas mães, nós te amamos. Mas eu também falo isso hoje, tá, galera? Eu aproveito e falo: ai, deixa eu aproveitar meu momento. Os nossos pais já estavam nos treinando. Olha isso. E nós ficávamos indignados, não era isso? Nós, vou voltar para o meu vocabulário, vou sair do mineirês. Mas nós ficávamos indignados quando a nossa mãe falava: você não é qualquer um. Falava: ai meu Deus, minha mãe e meu pai não sabem de nada. Sabe sim. Eles já sabiam que você não era qualquer um. Entenda, você não é qualquer um. Você tem um valor e ele é elevado. Sabe qual é o seu valor? E eu digo agora para você: você é filho. Você é filha. No mundo, em meio de 8 bilhões de pessoas, você é o único. Você é admirável. Para pensar nisso. E feito para um fim honroso. Depois você vai chegar em casa e vai ler o Salmo 139, se não está na sua mente aí. Mas você é admirável. E você vai sair daqui falando isso em nome de Jesus nessa noite. Você vai sair daqui cantando essa música: quero que valorize, você tem o valor. Não leve uma vida distante do seu valor pessoal. Quem não se ama não entende o quanto é amado pelo Pai. Então renda-se a esse amor. Renda-se a esse amor. E valorize-se. Valorize. Porque muitas pessoas vão olhar para você e vai plantar no seu coração de que você vale pouco. E você vai se vender por pouco. Você vai se relacionar por pouco. Mas entenda, você vale muito. Não vale a pena ter um relacionamento de uma semana, de um mês. Não vale a pena perder a sua intimidade com Deus por uma semana. Saiba o seu valor, você vale muito. E todas as vezes que a tentação bater na tua porta, você vai dizer: tentação, você vale pouco. Diante de Deus eu valo muito, eu não vou render a isso. Não vou. Mas é você. Deus está falando a respeito do seu valor. Então valorize-se. Quando você começar a se valorizar, meu querido, você vai ver como é que você vai voar. Você vai voar. Isso é um dos sinais da maturidade também, porque você já não se importa com o que as pessoas falam. O que elas falam ao seu respeito. O que elas fazem para tentar te atingir. Porque você começa a entender o seu valor. E não foi ninguém que te disse, foi o Pai que te revelou. Eu posso ficar aqui falando 3 horas para você. Mas é o Pai que precisa te revelar isso, cara a cara. E o Pai te encoraja. O Pai te encoraja. Ele quer te ver rompendo, avançando. E por te amar, Ele vai te encorajar. Ele vai te encorajar. E o Pai também vai te consolar. Ele vai. Rick Bilhodas vai dizer: costuma-se dizer que somos tão doentes quanto o nosso segredo mais doentio.
Conta os seus segredos para o Senhor, por mais difícil que seja. Deixa Ele te consolar, deixa Ele te abraçar. Deixa Ele te corrigir se necessário, porque o consolo de Deus também traz correção para nós. O mundo vai acusar, mas se você se arrepender perante o Senhor, Ele vai te consolar, Ele vai te restaurar. O mundo vai te expor, mas o Senhor vai te curar, vai potencializar o que está dentro de você. O Pai também guia. O Pai guia. Qual é a voz que você tem ouvido? A voz do céu? A voz do Criador? A voz do Pai? Ou outras vozes? Quais as vozes que têm ecoado nos seus ouvidos? Qual o play que você está dando? Porque a escolha é nossa também de qual pasta, playlist nós vamos acessar. E Deus está dizendo, existe uma playlist no céu, que a escolha é sua de dar play e ouvir a minha voz. Então, meu querido, atualize seu aplicativo nessa noite e saia daqui ouvindo o som do céu. Saia daqui ouvindo os sons dos céus. Saia daqui. O Pai, Ele nos guia. Em todo tempo Ele está conosco. Jesus, Ele é prova disso, porque quando Jesus, antes de ser levado para a tentação do deserto, nós vemos a história do batismo com João Batista. E depois de ser batizado, a palavra do Senhor vai nos contar que Jesus saiu, depois de ser batizado, Ele saiu da água. Naquele momento os céus se abriram. E Ele viu o Espírito Santo de Deus descendo em forma de pomba e pousando sobre Ele. Mas não foi apenas o pousar, mas uma voz. A voz. A voz de Deus Pai. Por que é de Deus Pai? Porque a voz disse, este é meu filho. Quando a voz de Deus brada, meu querido, a terra reconhece, porque é Deus dizendo, é meu filho. A palavra vai dizer, meu filho, amado, em quem tenho prazer, em quem me agrado. Imagina o Pai olhando nessa terra e falando, Yasmin, você é minha filha amada, em que eu tenho prazer. Imagina o céu se abrindo na nossa cabeça e essa voz ecoando. É Deus essa noite dizendo isso para você. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Receba isso e guarde isso. Porque quando o inimigo tentar trazer mentira, você vai dizer, o Senhor me ama, Deus me ama, Ele já revelou isso, eu ouvi a voz dEle. Ninguém precisou me dizer, eu ouvi a voz do Pai. Eu ouvi. E Deus Pai também empodera. Lucas 11, de 11 a 13, qual pai entre vocês? Se o filho lhe pedir peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Peça, porque quando pedimos, o Senhor se inclina para nós. Quando buscamos, nós o encontramos. Quando nos achegamos, Ele se achega a nós. Mas a palavra em Atos 1:8 vai dizer, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os filhos são empoderados a viver, para viver seus destinos, traçados pelo Pai, apresentados pelo Pai. E ao mesmo tempo levar a cultura do reino por onde quer que forem. Por isso nós somos empoderados para falar a respeito do nosso Pai por onde formos. Meu querido, você tem orgulho do seu Pai? Você tem orgulho do seu Pai Celestial? Então fala dele. Muitas vezes a gente fala mais das pessoas, a gente ovaciona, enaltece mais as pessoas do que o nosso Pai Celestial. Primeiro, comece a se inspirar nele, para que quando você tiver a oportunidade, você fale dele. Fale primeiro dele, depois não tem problema falar das pessoas. Pode valorizar também, ser grato às pessoas. Mas comece a falar dele. Mas eu sei que para muitos de nós pode ser difícil falar de alguém que não conhecemos. Mas nessa noite o convite é para que você possa conhecê-lo e falar dele. Conhecê-lo e falar dele. E eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento.
Porque é um tempo de você reconhecer a sua filiação espiritual. Eu acabei, lá no início da palavra eu disse, Lamentações 22, Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Reconheça a sua filiação espiritual e seja levado a um outro nível, a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Porque essa nova dimensão, ela vai trazer novas perspectivas e transformações reais na sua vida, meu querido. Deixa eu te falar algo. É hora de voltar para a casa do Pai Celestial. Você pode dizer, mas eu já estou na casa, mas eu estou falando do Pai Celestial. Eu sei que o templo nós chamamos também de casa. Mas pode ser que você está morando nessa casa já tem um tempo, mas se afastou da casa celestial. E o apelo nessa noite, eu vou fazer alguns apelos aqui. É hora de você se reencontrar nos braços de amor do Pai. E o primeiro apelo que eu quero fazer é para você que deseja confessar Cristo como seu único suficiente Salvador, entendendo. Eu sei que agora eu sou filho, eu sempre fui filho. Mas agora essa verdade trouxe clareza ao meu coração. E eu quero reconhecê-lo como único na minha vida. Eu quero reconhecê-lo como o Senhor na minha vida. Eu quero reconhecê-lo como Pai.